Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Como desenvolver a espiritualidade em crianças surdas? Quais os sentimentos religiosos costumam ser expressados por essas crianças? No programa de hoje eu converso com a professora Jaqueline Crepaldi, do Colégio Santo Agostinho em Belo Horizonte. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e realizou um trabalho sobre surdez e alteridade, expressões religiosas das crianças surdas. Seja bem-vinda, Jaqueline, é um prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Flávia. O programa de hoje conta com a parceria com o NAI, o Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC Minas. O programa de hoje será traduzido para a língua de sinais, a Libras. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos acompanhar pelo YouTube. Jaqueline, quando é que você começa a se interessar pelo trabalho com pessoas surdas? Bom, em 2006, a campanha da Fraternidade trouxe o tema Fraternidade e Pessoas com Deficiência. Então, naquela época, eu trabalho no Colégio Santo Agostinho como professora de ensino religioso e fizemos um projeto com a Escola Francisco Sales, que é uma escola que apoia as crianças com surdez, né, as pessoas com surdez, e começou aí todo um projeto. E a partir daí, em 2010, eu fiz um curso pelo CAS, que é também um centro de apoio às pessoas surdas, né, e logo depois eu fiz o curso de comunicação assistiva na PUC Minas, que é um curso de Libras e Braille. Então, criança é fantástica, né? Trabalhando com as crianças, elas se envolveram muito com o tema, elas queriam aprender mais como é o nome delas, como faz a datilologia que a gente fala, né? E assim eu fui me envolvendo também. E no meio dessas leituras, durante o meu estudo, havia uma autora surda chamada Karin Strobel. E ela contou que quando ela estudava, ela era criança, e a professora dela falou que, ela tinha uma professora de religião, e falou que quando a gente morre, a gente fica perto de Deus. E então ela chegou em casa aos prantos e falou com a mãe, mãe, como eu vou fazer para me comunicar com Deus? E aí a mãe dela disse, né, calma filha, Deus entende qualquer língua. E aí eu fiquei pensando, como será a relação da criança surda com o transcendente? É daí que começa o seu interesse pela experiência religiosa de pessoas surdas. Isso, foi daí, exatamente. E fiz um primeiro projeto com o Pedro Perini, também na PUC Minas, de iniciação científica, que havia só uma pesquisa para ver o contato entre as crianças. E aí o tema do mestrado, então, foi Surdez e Alteridade, as expressões religiosas da criança surda, com o professor Márcio Paiva. Sim, que foi seu orientador lá no programa. Isso. E desse seu trabalho, o que você poderia nos dizer? Qual que é o lugar da experiência religiosa das pessoas surdas? Em particular as crianças, né, que você trabalha. Das crianças, né? Sim, então o que acontece? Essa pesquisa, ela vai trazer fatos importantes. O primeiro é como a gente conseguiu esses dados, que foi uma pesquisa quantitativa, e essa qualitativa também. Essa pesquisa, ela trouxe para a gente os grupos focais, que é uma técnica em que as crianças se reúnem, a gente coloca, né, um semicírculo e eu trago, né, o pesquisador traz o tema e as crianças vão se expressando. Então, assim, foram grupos focais maravilhosos, foram 3 grupos focais durante um mês. Toda segunda-feira eu ia para a Escola Francisco Sales e essas crianças que têm entre 7 e 12 anos, elas iam se posicionando perante os temas. O primeiro grupo focal foi Deus, o segundo grupo focal, a morte, e o terceiro, o sentido da vida. Então elas iam falando, né? E sinais belíssimos elas foram trazendo para a gente. Um fato que nos chamou a atenção foi exatamente como que essa criança vê a religião na vida dela. Então, um dos grupos focais, nós pedimos que eles desenhassem a sua religião. E aí, eles fizeram muitas igrejas cristãs, né? Havia a cruz ali naquele desenho. E uma das crianças, quando a gente perguntou o que é religião para você, ela disse, religião é castigo, né? E então, nós ficamos pensando, como que a religião entra na vida dessa criança surda? Como essa criança expressa isso, o que ela recebe para expressar isso? Bom, nós vimos 2
outros exemplos que também foram importantes. O primeiro, uma criança, era um menino de 10 anos, então ele né, vai nos falando sobre a família dele, que ele acha que Deus é ouvinte, que foi a primeira pergunta do grupo focal sobre Deus, né? Deus é surdo ou ouvinte? E ele falou, Deus é ouvinte. E ele fala que Deus criou a família, a mamãe, o papai, que quando ele crescer ele quer ser igual ao papai, ele quer trabalhar. E uma outra criança de 8 anos que fala que Deus é ouvinte. Não, na verdade ela fala que Deus é surdo. E essa criança, a primeira coisa que ela faz quando chega ao seu lugar sagrado, ao seu lugar de oração, é dizer obrigado, Jesus, né? E aí o que a gente percebe com essas falas das crianças? Elas trazem para a gente o que elas vivem. As crianças nessa idade, de 7 a 12 anos, elas estão na fase de confiar e demonstrar o que elas sabem, as suas habilidades. Então, o desafio existencial delas é que elas mostrar as suas habilidades, que elas façam as coisas, né? Elas aprenderam várias coisas e agora elas vão fazer. Mas como elas vão fazer se elas não confiam em ninguém? Então, o que esses dois dados nos trazem? Primeiro, a criança que vê Deus como surdo, é o Deus surdo que ela falou, que esse foi um dado riquíssimo no nosso trabalho. Esse dado, ele mostra que aquela pessoa surda que se aproximou daquela criança é alguém em que ela confia, né? Ou também por identificação. Por identificação. Aquela pessoa ouvinte que se aproximou, em quem ela confia, então isso também reflete e ela se identifica com o Deus que é ouvinte. Então, isso para nós foi muito importante, foi um dado muito importante. Para uma sociedade de ouvintes, qual que é o lugar da pessoa surda, ou em especial da criança surda? Ela é algo invisibilizado, não, na nossa sociedade, mas elas existem. Sim. E, inclusive, exatamente foi a pergunta, né? Essa pergunta central da nossa pesquisa. A criança surda, as suas expressões religiosas, essas expressões, elas revelam alteridade ou preconceito? Então, o que a gente queria perceber, né? Qual é o lugar dessa criança? Então, nós fomos por 3 eixos. A cultura surda é uma cultura muito bonita, né? É uma cultura específica desse grupo de pessoas surdas, mas que atualmente, a partir daquela lei, né, de 10.436 de 2002, que regulamenta a Libras, então a Libras vai para as escolas, para as universidades, né? Essa lei... Os professores têm de aprender a língua, aprender. Então, na sua formação. Isso abriu o caminho para a questão da surdez. E a criança surda, ela é alguém que atualmente se coloca perante o mundo, né? Eu não diria só a criança surda, mas a pessoa surda, e ela busca cidadania, ela busca ser reconhecida. E aí é que entra a questão da alteridade, né? Qual é o olhar do ouvinte para essa criança? Levinas, que é o nosso autor, vou falar um pouquinho de Levinas. Sim. Levinas, ele também sofreu preconceito, né? Sim. Ele é judeu, ele nasceu em 1905 em Kaunas, na Lituânia. Sim. E ele padeceu os horrores de 2 grandes guerras. Levinas tem contato com vários autores, Paul Ricoeur, Hegel, e Husserl, que é o autor do qual ele pega a fenomenologia, né? A fenomenologia é o filósofo junto das coisas, né? Então, quando ele começa a escrever, ele vai caminhando até encontrar a perspectiva da alteridade. Né? O que seria isso? Esse é o referencial que você utiliza para interpretar o mundo das pessoas surdas. Isso. A responsabilidade pela pessoa, na sua diferença, na sua unicidade. Né? Isso, essa alteridade, é que vai fazer o diferencial. Então, quando a gente se aproxima daquela criança e a gente olha a criança nos olhos, e a gente a chama pelo nome, então aí você já traz um mundo de alteridade. Né? Ou o contrário, quando você nega, quando você finge que não vê, então o preconceito se instala. Né? Sim. E você falou sobre a cultura, né, da pessoa surda. Sim. Né?
Quando a gente começar o próximo bloco, eu vou querer ouvir de você algo sobre isso, né? Okay. Quais são os traços dessa cultura? Okay. Eu estou conversando no Religar de hoje com a professora Jaqueline Crepaldi. Ela é professora no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, e realizou o seu mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já. Hoje eu recebo a professora Jaqueline Crepaldi, do Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. Ela é mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas e realizou um trabalho sobre surdez e alteridade, expressões religiosas das crianças surdas. Jaqueline, nós deixamos uma questão no final do primeiro bloco, Sim. Porque você falou que há uma cultura entre pessoas surdas, né, quando você falava de criança. Eu fiquei curioso, né, que pode ser, né, uma cultura nesse meio de crianças surdas, pessoas surdas. Sim. Bom, a cultura surda, basicamente, a referência maior é a língua brasileira de sinais, é a Libras, né? Essa língua é a especificidade da criança surda, da pessoa surda, né? Essa língua, ela é visual espacial. Então, a criança, ela aprende olhando, né, vendo todas as expressões que a gente faz e os sinais que as pessoas fazem. Todo o corpo fala, né? Todo o corpo fala. E a corporeidade tem uma parte da pesquisa que a gente trabalha bastante com isso. Então, isso já é um fator bem definidor dessa cultura. E, então, o que acontece? Nós percebemos 3 eixos importantes demais na questão da cultura surda. Primeiro, a educação. Então, como a gente, né, um professor, uma pessoa que vai lidar com a surdez, em que teoria ele vai se apoiar? Tem uma pesquisadora, na linha da surdez, nós pesquisamos vários autores, né? Márcia Goldfeld, Scliar, Nídia Limeira de Sá, entre outros. E essa Goldfeld, ela fala que a cultura surda, a educação de uma cultura de uma criança surda, se dá na interação. Então, ela pesquisa muito Vygotsky e ela vai falar isso, que essa criança ela precisa dos seus pares para que ela aprenda a sua língua. Tanto é que hoje em dia o bilinguismo, né, que seria uma teoria em que as crianças aprendem, em primeiro lugar, a sua língua natural, que é a Libras, né? E então depois as outras Libras, as outras línguas. Como é que é esta criança na sua família, né? Quando ele não tem ali outras pessoas surdas? A família se envolve no aprendizado da língua? Sim, na verdade, deveria se envolver mais, mas acaba sendo até, né, na pesquisa nós ouvimos, nós lemos muito sobre pessoas que enfrentaram essa situação, pais ouvintes que tiveram seu filho surdo e o contrário também, pais surdos que tiveram crianças surdas. Geralmente, quando nasce uma criança surda na comunidade surda, é uma alegria, mas para a pessoa ouvinte, às vezes é um dificultador, porque ele não tem essa língua, né? Mas a língua de sinais, ela é uma língua daquela criança. Ela vai fazer contato com grupos, né, onde ela está, inclusive na religião, né, onde ela está com pessoas que se comunicam com essa língua. Então, é uma cultura que tem como tema definidor, como um elo, né, entre eles, a língua de sinais, em primeiro lugar. Você, como professora, trabalha também com crianças ouvintes. Com crianças ouvintes. E trabalha com crianças surdas. Sim. Você, em algum momento, chegou a tecer algum quadro comparativo nesse tema que nós estamos abordando aqui, a experiência religiosa? Há algum elemento que seja muito evidente num determinado grupo que não em outro? Ou não? Os dois grupos têm as suas experiências, mas cada um expressa com a sua própria língua. Bom, eu acho que nos grupos focais eu recebi totalmente esses dados que você está me perguntando. Então, eu não comparei, nós não fizemos uma comparação entre os dois grupos. É mais a partir do seu trabalho, né? Não outra pesquisa. Mas eu observei alguns dados. Por exemplo, a criança surda, ela também busca justiça na religião, né? Nós fizemos com dramatizações Um Homem Mau que Morreu.
o que acontece com ele? E o homem bom que morreu. Então, foi extremamente divertido, eles fizeram dramatizações, né? E o homem mau que morreu, eles faziam um sinal, né? Fica com o diabo. E o homem bom que morreu fica no céu com Deus. Então, eles buscam a justiça na religião também. E o dado Deus surdo, né, que é quando 40, haviam, naquele dia, havia 10 crianças ali presentes, e quando a gente fala Deus é surdo ou ouvinte, 40% daquelas crianças respondem que Deus é surdo, então esse dado é fantástico, né? Acho que se uma próxima pesquisa, né, puder ser feita, e então esse tema ser levantado, será muito interessante, porque é exatamente isso. Outra coisa importante... Eu já fico torcendo pela segunda etapa da pesquisa. Isso. E outra coisa importante, né, a maneira como a criança vê Deus revela a alteridade. Então, o que nós percebemos? Em Levinas, a alteridade é exatamente isso, é face a face, né? Então, o que nós, né, o que a comunidade ouvinte pode fazer para que essa criança revele os seus sentimentos religiosos, para que ela viva uma religião de transformação, que não seja aquela religião, como eu dei o exemplo, né, de uma criança que diz que religião é castigo, mas que seja uma religião de crescimento, de comunidade, né? É ser acolhida. Sim. É o face a face. E Levinas chama isso de religião, a religião da alteridade. Ele diz que nessa unicidade nós temos no outro o vestígio de Deus, que é o infinito em nós. Essas crianças que você contactou, né, nessa técnica que foi utilizada de grupo focal, nas 3 sessões, né? Sim. Elas pertenciam a que grupos religiosos? Sim, nós não perguntamos... Desculpe lhe interromper, porque você disse que essas crianças expressavam certas imagens religiosas. Quando Sim. dramatizaram lá a morte do homem bom, a morte do homem mau, Isso. Eles trouxeram referências de tradições bem específicas, de discursos religiosos bem específicos. Né? Por isso eu fiquei curioso. Sim, nós percebemos isso durante toda a pesquisa. Então, por exemplo, nós fizemos brincadeiras, nós não perguntamos para ele qual era a sua religião, porque às vezes crianças de 7 a 10, 12 anos, né, ainda não sabem definir, né, isso, qual seria a sua religião, mas nós trouxemos então uma brincadeira que eles pegavam objetos, a gente colocou alguns objetos religiosos e não religiosos, e eles então falavam, né, por exemplo, tinha um terço dentro de um recipiente lá, e aí a gente mostrou, e o que você lembra? E aí alguns falavam, eu lembro de Jesus, o outro falava, não gosto disso, eu gosto só de Deus. Então a gente via que a religião perpassa a vida deles, mas nós não trabalhamos especificamente, então nós não fizemos essa pergunta específica. Eles desenharam, qual é a sua religião? Então eles desenharam, a gente viu bastante a religião cristã bem próxima deles, né? Mas não trabalhamos especificamente uma religião naquele momento. E outra coisa importante é que essa criança, ela demonstra as suas expressões diante daquilo que ela vive também com seus familiares, né? Então, quando essa criança fala, quando eu chego lá no meu lugar sagrado, eu digo obrigado, Jesus, né? Um outro que colocou, que viu festas religiosas, ele falou, né? Quais as festas da religião? Ele falou, eu já vi casamento, eu já vi batizado, eles falaram do batismo, né? Eles fizeram um sinal de batismo, então eles trazem os dados, mas a nossa pesquisa não trabalhou especificamente a religião delas dessa vez. Sim. Você identificou em algum momento algum tipo de expressão, alguma recusa ou alguma acusação em relação a um plano superior pela condição de pessoa surda? Olha, alguma revolta, né, por eu ser entendi sua como pergunta. eu sou? Nós fizemos, no último tema, né, do grupo focal, que era o sentido da vida, nós fizemos várias perguntas. Então, o que te faz feliz, o que te faz triste, qual o pior problema da sua vida? E nenhuma criança disse que a surdez era um problema. Nenhuma. Então, eles falaram a briga dos pais, né, na escola, os coleguinhas que brigam, essas coisas, mas nenhuma criança colocou a surdez como um problema. E o que a faz feliz? É ficar com a família, estar junto de quem ama. Quem te ama? A gente também perguntou. E eles falaram, papai, a mamãe, minha família. Uma criança falou só o cachorro, né? Outra criança falou só o meu pai.
Então, são dados que a gente pergunta às vezes. Tem algo interessante que eu queria comentar. Nós usamos uma figura de Cristo sorrindo. E por que nós trouxemos essa figura? Para trabalhar exatamente essa fé antropológica, né? A gente queria ver algo de humano e que eles relacionassem com o sagrado. E para muitos poetas, para muitos filósofos, Jesus é Deus, então, para aproximar esse humano. Então, trouxemos a imagem e perguntamos para eles quem ele era e o que ele estava fazendo. E aí eles falaram, Jesus, né, ele morreu, ele está sorrindo, mas ninguém falava nada a respeito da ressurreição, porque era um dado que a gente talvez esperávamos que eles trouxessem logo a princípio, até que a última criança fez, ele ressuscitou, né? Então nós ficamos pensando, esse humano de Jesus tem muito a ver com esse humano da criança. Muitas vezes essa criança, ela não recebe, ela não tem a oportunidade de viver a alteridade, então o preconceito fere essa criança, né? Então, mesmo tendo ali uma figura, né, a gravura ali que mostrava um sorriso, eles às vezes não conseguem perceber, talvez porque também neles falta esse Sim. sorriso de confiança. E você vai publicar esse trabalho, Jaqueline? Tomara que sim, que possa ajudar outras pessoas, sem dúvida, né, acho que é uma em suas questão pesquisas. importante. Muita gente vai poder aproveitar muito desse trabalho que você fez. Tomara que sim. Vamos aguardar, então, assim que você tiver, então, esse material, você volte aqui ao Religare. Com certeza. Falar mais sobre esse assunto com a gente. Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, Jaqueline. Obrigada. Como eu disse, um trabalho muito, muito importante esse que você desenvolveu. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação também aqui no Religare. Obrigada a vocês. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, curso de mestrado, curso de doutorado em Ciências da Religião. Você pode acessar informação sobre tudo isso na nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um agradecimento especial à nossa equipe, à nossa convidada, como já disse, e obrigado a você também pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.